pessoal! Oi, meus amados e queridos irmãos, boa noite. Saudar todos com a santa paz de Deus. Como que vocês estão? Hoje a Nininha tá aqui, ó, pra falar oi pra vocês. Quis participar do vídeo, mamãe, Como é que vocês estão, gente? Hoje, 1º de abril, estamos aqui mais uma vez, né? Pra falar da palavra de Deus, pra falar dos salmos, né? Continuação dos salmos. Hoje é o Salmo 11, né, Eduardo? Sim. E antes do Salmo 11, eu vou passar uma mensagem rapidinha. Hoje vai ser rápido, tá? Vou tentar ser rápida. Hoje a mensagem está em Provérbio 14, gente. Ah, Jane, por que você quer ler Provérbio 14 pra nós hoje? É só um pedacinho. Vou ler ele, daqui a pouco eu explico pra vocês por que eu quero ler o Provérbio 14 pra vocês hoje, tá? A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Gente, por que isso? Por que esse Provérbio 14 eu quis estar deixando para vocês hoje? Por que tocou no meu coração? Eu procurei outras mensagens para estar passando para vocês, mas não tocou lá no meu coração para estar passando para vocês. Que a gente tem que passar para o próximo é o que toca no coração da gente, né? Então, gente, esse Provérbio 14 eu não conhecia ele. Eu fui conhecer o Provérbio 14 em 2012. Eu trabalhava num restaurante e os donos de lá venderam o restaurante para outras pessoas. E essas pessoas que comprou o restaurante que eu trabalhava eram evangélicos, eram cristãos, eram servos de Deus. E uma bela manhã, a minha patroa chega lá com umas compras. E nas compras que ela tinha feito, tinha uma escova de lavar roupa, sabe? Essas escovas normal, de esfregar calçado. E ela pegou e falou assim, tem uma mensagem aí pra vocês nas compras que eu trouxe. Aí eu fui tirando as compras, dentro da sacola tava a escova e eu fui a primeira que li, gente. Porque era pra mim aquela mensagem. E eu fui a primeira que eu li. E no papelzinho ela tinha escrito, colado na escova, a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as suas próprias mãos. Aí por que, Jaina, você tá falando isso naquela época lá? Você não era uma mulher sábia, não? Eu não achava que eu era uma mulher sábia, não, gente. Eu conheci meu marido com 15 anos, né? Conheci ele no final de 2020. Desculpe, no final de 2003. Mas estava em 2012. Em 2012 eu conheci o Provérbio 14. Eu não conheci o Provérbio 14, conheci a partir de 2012. E esse Provérbio 14, ele veio se cumprir na minha vida em 2016, em 2017. Acho que no começo de 2017. Por que, Jana, você está dizendo isso? Como já falei pra vocês aqui, pessoal, eu sou serva de Deus, eu sirvo a Deus, né? Tento servir, né, da maneira que agrada a Deus. Que a gente não é perfeito, né, pessoal? Gente, somos falhos, nós somos humanos, nós estamos prestes a errar, né, a tropeçar, a cair, mas Jesus vai lá com tua mão e te pega, te levanta, e você continua andando. O Eduardo não é batizado ainda, mas ele vai na igreja junto comigo e tenta servir também a Deus. Meu esposo não. Meu esposo... Aí você pergunta assim pra mim, mas seu esposo briga? Vocês ir na igreja? Não. No dia que eu e o Eduardo não vai na igreja, ele pergunta, vocês não vai na igreja hoje, não? Ele sente mais falta do que nós, pra falar a verdade. Ele que fica, vai pra igreja, né? Então o inimigo, ele é muito sujo, gente. O inimigo é sujo, ele é astuto, ele é sujo. Por que eu estou dizendo isso pra você? Porque quando eu mudei pra cá em 2016. Quando eu mudei pra cá, meu marido trabalhava em outro bairro, ele era vigia de um supermercado. Em vez do meu marido vir embora pra casa, ele ia pro bar beber. Chegava em casa e ficava brigando comigo. E eu brigava com ele. Ele brigava comigo e eu brigava com ele. Ele brigava comigo e eu brigava com ele. Ai, mas gente, você já ia na igreja nessa época. E mesmo assim você brigava com ele? Brigava. Nós dois discutia feio. Era uma bateção de boca. E ele falava de lá e eu falava de cá. Eu queria ser mais forte nas palavras do que ele. Só que um dia o Espírito Santo falou assim pra mim,
Hoje você vai fazer diferente. Hoje você não vai discutir com ele. O Espírito Santo falou pra mim, falou aqui, ó. Hoje você vai fazer diferente. Na hora que ele chegar, você não vai debater com ele, você não vai brigar com ele. Você vai começar a glorificar o meu nome dentro da tua casa. Por isso que eu falo que o glória a Deus, gente, tem um poder imenso. Você glorificar o nome de Deus é maravilhoso, tem um poder imenso de expulsar qualquer mal da tua vida. E aí ele chegou, tava, né, bêbado, né, maldito da cachaça, da Kátia, né. Chegou bêbado e veio brigar comigo, me insultar. E sabe o que eu fazia? Eu fiz o que o Espírito Santo falou pra mim. Eu olhei na cara dele e ele brigando comigo e eu falava glória a Deus. Glória a Deus. De 10 palavras que ele falava, eu falava glória a Deus. Eu dava 10 glória a Deus. E ele brigava de novo e eu falava glória a Deus. E eu ficava só no glória a Deus, olhando pra ele o tempo todo, falando glória a Deus. Aí ele parou no meio da sala, olhou pra mim e falou, quem que você pensa que você é? Pra estar com o nome de Deus na boca. Eu olhei de novo pra ele e falei, glória a Deus. Naquela hora ele parou, foi pra cozinha pôr janta pra ele e eu entrei pro quarto. Quando eu entrei pro quarto, a minha Bíblia estava fechada em cima da cama. Eu peguei o meu véu, porque nós da congregação temos o véu que nós põe na nossa cabeça e antes de falar com Deus. Aí eu peguei o meu véu, coloquei na minha cabeça, orei, falei com o Senhor e a minha Bíblia fechada, quando eu abri ela, caiu em Provérbio 14. E lá eu li de novo. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as suas próprias mãos. Aí naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Hoje você foi uma mulher sábia. Hoje você não destruiu o seu lar. Naquele dia Deus expulsou o demônio, né? Que estava no meu casamento, querendo destruir o meu casamento. Porque nós de dois já tínhamos casado no civil. Então Deus foi lá e expulsou. Através dos meus glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E eu só falava glória a Deus. E ele brigando e eu falando glória a Deus. Então através do glória a Deus, Deus expulsou aquele espírito ruim. Porque toda pessoa que bebe, gente, atrás dela tem um espírito ruim. Atrás da bebedeira tem um espírito de contenda, de briga. Tem, gente. Eu já bebi. Ah, gente, você tá falando isso porque hoje você não bebe. Gente, eu parei de beber, vai fazer 4 meses. Vai fazer 4 meses que eu parei de beber. E eu não quero beber mais. Se for da vontade de Deus, eu não quero beber mais nunca na minha vida. E não julgo quem bebe. Se você quer beber, beleza. Eu não vou te julgar por isso. O corpo é seu, a vida é sua, você faz o que você quiser. Como a vida era minha e eu fazia o que eu quisesse. Porque o único que ia me julgar nessa época era Deus, né? E o único que pode me julgar até hoje é Deus. Então assim, atrás de toda pessoa que tem um vício de bebida, ali tem um demônio, um espírito ruim para atrapalhar a sua vida. Aí, igual eu tô falando pra vocês, hoje eu quero deixar o Provérbio 14, porque em 2017, mais ou menos, ou no final de 2016, Deus cumpriu esse provérbio na minha vida. Ele me mostrou que eu fui uma mulher sábia. E, gente, pra falar a verdade pra vocês, antes disso, eu e o meu marido brigava muito, muito mesmo, né? Brigava muito. Era muito, muito mesmo. Muito. Nossa, mas era muito que nós brigava. E antes de acontecer isso. Só que depois que aconteceu isso, que eu dei glória, glória, glória a Deus, e eu entrei pro meu quarto, eu orei e abri a Bíblia de novo, e Deus me mostrou de novo o Provérbio 14, eu e ele parou com aquelas brigaiadas. Sim, hoje nós discute, tem nossa discussãozinha. Tem, hoje eu não quero muito papo com você. Você falou um negócio assim, mas é coisinhas bobas, coisas supérfluas, né? Que não tem muita importância, igual antigamente, que antigamente nós brigava bastante. Hoje não, hoje graças a Deus, a paz de Deus está dentro da minha casa. Esses dias atrás nós brigou sim, mas Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Que acontece certas coisas, porque tem que acontecer pra gente passar
para ter maturidade e mudar certos pensamentos, né? Então hoje eu quero deixar para vocês dentro de casa, principalmente para as mulheres, também para os homens. Esse provérbio aqui não serve só para mulher não, mas também para o homem. Não adianta a mulher ser sábia e o homem não ser, né, gente? O homem também tem que ser sábio dentro da sua casa. Tem que saber como tratar sua esposa, tem que saber como tratar seus filhos, né? Não adianta você querer ser uma pessoa boa pros da rua e em casa você querer matar os de dentro de casa, né? Então vamos aprender a dar amor e carinho primeiramente para quem tá vivendo com você, para depois ser uma pessoa boa para aqueles de lá da rua. Então hoje, principalmente para as mulheres, eu deixo o provérbio 14. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as suas próprias mãos. Então essa é a mensagem de hoje, dia 1º de abril. Eu agradeço a Deus muito por esse provérbio ter aparecido na minha vida desde 2012, ter se cumprido na minha vida em 2016. E quando eu tenho oportunidade, gente, de passar para alguém, para alguma mulher próxima a mim, que vem assim, desabafar comigo sobre o esposo, sobre o namorado, né, sobre o marido, eu sempre falo do provérbio 14. Vamos ser um pouquinho mais sábia? Vamos ter mais um pouquinho de entendimento, né? Então essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Vou passar a palavra agora pro Dudu. Dudu vai falar uma boa noite para vocês, que ele não falou, né? Não saudou vocês. Eu sempre já começo o vídeo já falando, aí já apresentou a Nininha já desceu do colo do Eduardo, a Nininha já foi para ali. Então agora o Eduardo vai ler para vocês o Salmo 11 e dar continuidade ao nosso vídeo. A paz de Deus a todos. Bom, hoje dia 1 de abril, dia da gente estar lendo o Salmo 11. E já pega sua Bíblia aí e vamos ler com a gente e ver o que esse salmo passa para a gente hoje, a mensagem dele. O título diz: Segurança em Deus. Com Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas. Porque os maus já armaram os seus arcos e de tocaia apontaram as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Ó Senhor Deus, está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Ó Senhor, examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus com todo o coração. Ele detesta os que gostam de praticar violência. Deus faz cair enxofre e brasa sobre os maus. Ele os castiga com ventos que queimam como fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade, e as pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. E é isso aí, gente. Amém, né? Amém. Bom, o que eu entendi desse salmo aqui é que ele é um pouco semelhante ao salmo anterior, né? Mas o título já diz, né? Segurança em Deus. É aquilo que tá meio que... O que eu entendi foi que não tenha medo, né? Dos desafios que a vida pode trazer pra você. Se você tem Deus com você, não precisa ter medo. Medo é uma coisa que aquilo pode te atrapalhar muito e trazer coisas ruins pra você. Não? Vocês sabiam que o medo não faz a gente conquistar as coisas que a gente quer? O medo não é de Deus. O medo não é de Deus, o medo é do inimigo. Por que o inimigo põe medo na gente? Pra gente não fazer o que é da vontade de Deus. O medo vem pra gente achar que a gente não é capaz de conquistar, não é capaz de fazer. Ah, eu não consigo. Isso vem tudo através do medo. Então, pode dar continuidade. E aqui na Bíblia, né, muitos homens importantes daqui da Bíblia, como Josué, Abraão, Arão, eles já tiveram medo, sim, não podemos negar que eles tiveram medo, mas a coragem que eles tiveram em Deus, a confiança sobrepôs aquele medo e fizeram eles conquistar várias coisas que eles tiveram na vida deles, como muitos que guerrearam já ganharam suas guerras, tiveram suas conquistas tendo coragem e confiando em Deus. Então é isso, não tenha medo, pessoal. Medo não te leva a lugar nenhum. E aqui fala também, né, das pessoas más, né? Elas que tentem causar medo em você, só confia em Deus, que aqui diz que Deus vai te honrar, né? Deus faz cair enxofre e brasa sobre os maus. Ele os castiga como ventos que queimam como fogo.
Então para que ter medo se você tem um Deus tão poderoso, um Criador tão poderoso a favor de ti? Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Quem será? Quem será? Quem será contra nós? Será que o inimigo vai vir contra nós, se Deus é por nós? Ele pode até tentar. Ele pode até vir, mas se Deus tá ali na frente, ali, enviando teus anjos para cuidar da gente, para nos proteger, ele sai correndo, né? Igual eu falei ontem, né? Lá no... Quando Jesus expulsou os espíritos do Gadareno. É Gadareno que fala? Gadareno, como é que é a palavra? Gadareno. Era um homem. Era o nome dele? Era um Gadareno que fala. Hoje eu li, só que assim a palavra meio que foge, né? Da mente. Igual eu falei pro Dudu ontem. Era uma legião de demônios, gente. Era uma legião de espírito que tava naquele homem. E aqueles espíritos, até aqueles espíritos lá ficou com medo de Jesus. Eles ficaram com medo, porque eles pediram permissão para Jesus entrar nos porcos. Gente, na Bíblia fala que era mais de 2.000 porcos. Pensa que tanto de demônio que não estava no corpo desse homem. Misericórdia. E ele se debatia e ele mesmo ele tinha que ficar amarrado, porque senão o trem era feio. Então, se aqueles espíritos que estavam naquele homem teve medo de Jesus e pediu permissão, você acha que se eles não tivessem medo de Jesus, eles iam pedir permissão? Eles não iam pedir permissão, não. Mas uma coisa que eu penso assim, a gente não deve ter medo de Deus, mas sim respeitá-lo e ser, como eu posso dizer, respeitoso com ele, né? Aí eles teve medo naquela hora de Jesus, pediu permissão. Quando eu peço permissão pra alguém, pra mim fazer alguma coisa, é porque eu acho que aquela pessoa é importante. Será que eu posso fazer isso? Então aqueles espíritos, aqueles demônios que estavam ali, viu que Jesus era muito importante. Era um ser que estava ali na terra, mas era um ser muito importante, muito guiado por Deus. Então eles pediram permissão. Se eles podiam entrar naqueles porcos. E Jesus autorizou que eles podiam sim entrar dentro dos porcos. E eles se lançaram. Acho que eles se lançaram de um penhasco e caiu no mar. Que foi mais de 2.000 porcos, diz a Bíblia. Né? Então até os demônios teve respeito com Jesus, com Deus, né? Imagina Deus estando com nós. Será que eles não vão ter respeito? Será que eles não vão temer? Vai temer sim. Eles vão temer sim se Deus estiver conosco. Mas nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que ter respeito. Nós temos que confiar em Deus. Devemos fazer as coisas certas. Ser verdadeiro, ser honesto, ser justo. Ser honesto e ser justo. Nada com mentiras, nada com falsidade, nada com ganância, nada com soberba, né? E falar em honesto aqui também diz aqui no finalzinho do capítulo. Ó Senhor, faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Porque o Senhor, ele é justo e ama a justiça. É igual a gente fala. Deus, ele é justo e ama a justiça. E Deus olha para as pessoas que é retos de coração. Pessoa que anda na retidão, que é reto, que faz as coisas certas, São obedientes a que Ele. são obedientes a Deus, ele vai ser justo com aquela pessoa até o fim dos dias dela aqui nessa terra. Ele vai deixar seu lugarzinho do lado dele. Você pode ter certeza disso. O arrependimento, gente, é uma coisa muito importante na vida do ser humano. Quando a gente se arrepende dos nossos erros, dos nossos pecados, das coisas que desagradam a Deus, quando a gente se arrepende, Deus colhe a gente. Deus está ali, ó, com os braços abertos esperando nós. Quando Jesus morreu, estava lá na cruz, não teve um que pediu para Jesus? Que se arrependeu. Senhor, me lembras de mim quando o Senhor entrar no reino do Pai? Né? Ele pediu para Jesus lembrar dele. E o que Jesus falou para ele? Que hoje mesmo você estará comigo ao lado do Pai. Ele pediu perdão. Ele se arrependeu. Quando ele estava lá na cruz do lado de Jesus, ele viu que ele era errado. Ele viu que ele era pecador.
Ele não ficou igual o outro do lado, que ficou. Se você é Jesus mesmo, por que você não se salva? Por que você não nos tira nós daqui? O outro não, o outro já era muito arrogante, muito soberbo, né? Se você é isso mesmo que você fala aqui, por que você não tira nós daqui? O outro já não, já falou para deixar ele em paz e pediu para Jesus. Senhor, lembras de mim quando entrar na casa de teu pai? E ele falou, hoje mesmo você estará comigo ao lado do pai. Então, no último minuto da vida dele, ele se arrependeu. Ele se arrependeu dos erros dele, dos pecados dele, né? E Jesus salvou ele. Ah, gente, então quer dizer que se eu quiser deixar para me se arrepender quando eu estiver perto de morrer, eu posso deixar, eu posso fazer o que eu quiser? Não, gente, não é assim, não é bagunça, né? Não é bagunça. Vamos fazer o que é certo agora, enquanto há tempo. Vamos esperar chegar nos últimos dias de vida para pedir perdão por se arrepender, não. Vamos esperar estar em cima de uma cama quase morrendo para pedir perdão pro próximo, não, né? Vamos ser corretos. Vamos fazer o que a gente pode agora, enquanto a gente está com saúde, enquanto a gente tem vida. Vamos pedir perdão pro próximo. Se eu errei contra o meu irmão, eu vou pedir perdão. Se eu blasfemei contra o meu irmão, eu vou pedir perdão pra ele. Mas é igual eu falei, gente, não adianta pedir perdão da boca pra fora. O perdão tem que estar aqui, ó. Tem que surgir daqui de dentro. E vamos saber perdoar também, né? Se você perdoou, não fica lembrando aquilo. Quando eu falo que eu perdoei uma pessoa, é porque eu perdoei mesmo. Eu não vou ficar lembrando daquilo. Se você me fizer algo e me pedir perdão, eu vou olhar pra você e vou falar. Espero que com o tempo vai dizer. Eu não posso te falar agora se eu te perdoo. Porque não adianta eu falar pra pessoa que eu perdoo ela e virar as costas e tá com aquele sentimento dentro do coração, né? Então é o tempo que vai me mostrar se eu realmente posso perdoar ela ou não. Ah, Gina, mas aquele dia você falou que tá no Pai Nosso, que nós devemos perdoar, porque se nós não perdoar, como é que Deus vai perdoar os nossos pecados? Sim, tá lá no Pai Nosso. Que nós temos que perdoar o próximo, porque se nós não perdoar o próximo, Deus não vai nos perdoar. Mas nós temos que perdoar o próximo sim, mas no tempo certo, gente. No tempo que não tiver mais mágoa aqui dentro do nosso coração. Não fala da boca pra fora, não fica falando da boca pra fora. Eu te perdoo, eu te amo, isso, aquilo, e a lágrima correndo. Pra mim é tudo encenação. Pra mim é tudo encenação. Perdoar são atitudes, ações que gera na pessoa. Aí eu vou ver realmente se você me perdoou e se eu te perdoei. Né, Eduardo? Sim. Pode dar continuidade aí? Bom, a leitura do Salmo 11 foi essa, né? Ele um pouquinho mais alto, meu filho. A leitura do Salmo 11 foi essa, né? Ele é um salmo um pouquinho menor dos anteriores que a gente tenha lido. E isso foi o que eu entendi do salmo, né? Não ter medo, sempre confiar no Senhor. Foi o que eu entendi. E você? Essa foi o seu entendimento também? O Senhor, ele prova o justo, né? Porém, ao ímpio, ao que ama a violência, ele odeia. O ímpio que ama a violência, Deus odeia ele. Deus odeia aquele que pratica violência, que pratica maldade, né? É igual eu falei, a pessoa sabe que é mal, que aquilo que ela está praticando é mal. E continua fazendo. E continua fazendo. Ela sabe que é mal fazer aquilo que está fazendo. Pra que você vai continuar fazendo uma coisa que é mal? Pra você cavar sua própria cova. Gente, nós falamos acho que uns dois vídeos atrás, pra vocês verem o filme A Cabana. Se você daí de casa ainda não conhece esse filme, A Cabana, gente, é o filme. Igual eu falei no outro vídeo, é o filme. Assistam, gente, o filme. Chama Cabana. Lá nesse filme dá pra vocês entenderem muito o que é o amor de Deus. Muito o que... Vocês vão entender como é o agir de Deus na nossa vida.
E assim, igual nós estamos falando aí sobre o homem mau. O único que pode julgar o homem mau é só Deus. Eu não posso julgar. Eu não posso julgar aquela pessoa que tá fazendo maldade, gente. É fácil falar o que ele tá fazendo, mas você não sabe o que ele já passou? Eu não posso julgar. Porque se eu tô julgando a pessoa... Ah, mas ele é mau, Jane. Ele fez isso, ele fez aquilo. Gente, eu não posso julgar ele. Querendo eu ou não, eu não posso julgar ele. Eu não posso ficar no lugar de juiz. O único que pode julgar aquela pessoa que tá fazendo maldade é só Deus. É só Deus. E através desse filme, você vai entender o porquê que nós não devemos julgar a pessoa que faz maldade. A pessoa que está fazendo algo que desagrada a Deus. Igual tá ali no Salmo 11, né? Que, ó, o Senhor prova o justo. Ele prova quem é justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Né? Então é só Deus que pode julgar ele. Nós não podemos julgar. Então não vamos ficar apontando o dedo para aquela pessoa que está fazendo coisa errada, que não está andando nos caminhos de Deus e julgar. Eu já fiz muito isso, eu já julguei muito, gente. Já julguei. Na hora que eu penso em abrir a minha boca para comentar alguma coisa, eu falo: acorda. Acorda, Eduardo, acorda. Quando o Eduardo vê eu já rindo assim, ele já sabe o que é. Aí ele tá do meu lado, me vê e fala: mãe, acorda, mãe. Mãe, nós está estudando. Nós estamos aprendendo. Aí eu tento ter mais um pouquinho de paciência. É o que eu não tenho. Eu não tenho paciência. Ai. O que ela não tem de tamanho, não tem de paciência. É. Faltou no tamanho, faltou na paciência, gente. Compensou na falta de paciência. Na falta de paciência. Quando Deus me fez, Ele não pôs paciência em mim. Aí eu fico rindo de mim mesmo. Eu ri de mim mesmo, pra não ficar... Aí eu falo: ele é muito abençoado. Ele é muito abençoado. Glória a Deus, aleluia, vigia, irmã. Temos que ser assim, gente. A gente tem que olhar pra gente, né? Vamos policiar mais a gente, não o teu próximo. Vamos aprender com os nossos erros, não com o erro do coleguinha, né? E aí, Eduardo? Eduardo tem uma carinha de triste nos vídeos. Já falei pra ele ficar mais calmo, mais... que o Espírito Santo é animação, gente. O Espírito Santo é alegria. O Espírito Santo é uma luz que envolve a nossa alma. Então temos que estar com... Não é porque o meu tá calmo, né? o semblante alegre. Né, Eduardo? Hoje nós estávamos falando do Eduardo lá onde eu trabalho. Hoje eu não levei ele pra trabalhar comigo, né? Eu dou um dia de folga pra ele no meio da semana. Um dia, mas não queria não. Não queria não. Queria que ele fosse me ajudar. Aí tem um homem lá no escritório que eu limpo o dia de hoje, que tava comentando dele, né, gente? Agora eu vou falar do Eduardo. Vamos parar de falar do Salmo 11, vou falar do Eduardo. Gente, eu vou falar um pouquinho do Eduardo. Aí esse homem, eu conheci ele pelo apelido de Pezão. Meu marido tá ali, meu marido vai saber quem é. Ele também sabe, o meu marido já falou pra ele quem que é esse Pezão. Aí o Félix já falou muito do Eduardo pra mim. Eu não sabia que o meu marido tava falando tanto do Eduardo pros outros, Eduardo. Eu falo, eu não falo pra ele não, mas eu falo pras pessoas que eu tenho um filho muito abençoado. 18 aninhos, não fica na rua, não envolve com nada errado, limpa a casa pra mim, faz almoço, faz janta, cuida da minha casa, vai trabalhar comigo, já terminou os estudos. Agora nós estamos fazendo um vídeo para levar a palavra de Deus para frente. E hoje eu falei pro Pezão: glória a Deus, Pezão, que eu tenho um filho abençoado. Porque eu sou merecedora? Não, gente, eu não sou merecedora de nada. De nada. Aí você fala: nós somos merecedores sim, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas mesmo assim nós não é merecedor, porque nós é pecador, gente. Nós peca demais, nós erra demais. Jesus não deveria ter morrido não, por causa de nós não, gente. Coitado. Nossa, aquilo ali parte do meu coração, de Jesus ter morrido por causa de nós, para dar a salvação para nós. Mas ele tinha que cumprir a vontade de Deus e ele conseguiu e cumpriu, né?
Então hoje eu falei pro Pezão, Pezão, eu levanto a mão pro céu e eu agradeço a Deus por ter um filho tão abençoado que eu tenho. Eu brigo com ele, que ele sabe que eu brigo, que eu sou brava. Mas é tudo encenação. Eu não sou melosa, gente. Eu não sou de ficar dando abraço e beijinho, né, Eduardo? Não sou. Mas aí na hora que eu tiver com a namorada dele, eu vou querer dar abraço e beijinho. Ele vai falar assim, agora não tem mais volta. O seu tempo já passou. Onde eu tava tentando arrumar uma namorada pra ele. Uma abençoada lá, né? Onde nós estávamos na consulta dele. Abençoada, menina. Uma gracinha. Eu apaixonei pela menina, pela mocinha. 23 aninhos. Falei pra ela, não tem problema, não. Você ser mais velha do que ele tem 18 aninhos, não tem problema, não. Aí ela, mas tem hora que eu esqueço até meu nome. Eu falei, o Dudu te lembrar do seu nome. E quem vai aplicar a insulina em quem? Porque o Eduardo é diabetes, né, pessoal? Quem que vai aplicar a insulina em quem? Ela falou, deixa pra mim. Porque até eu esqueço de aplicar a insulina em mim. Aí eu falei, pode deixar que o Dudu vai aplicar em vocês dois. O Eduardo, ele não esquece. O Eduardo não precisa de mim nem do pai dele pra ficar aplicando a insulina nele. O Eduardo não precisa de mim nem do pai dele pra ficar lembrando que ele tem que tomar insulina. Ele não esquece, então ele vai cuidar de você e dele. Tava tentando arrumar a namoradinha pra ele. Sabe o que a mulher do lado falou pro Eduardo, tadinha? Não sabe o que a mulher do lado falou pro Eduardo? Boa sorte aí, meu amigo. Tava desmerecendo a mocinha. Nossa, eu apaixonei nela. Sabe quando você vê assim, você olha pra pessoa, você não vê maldade na pessoa, né, Eduardo? Eu não vi maldade nela. Eu vi um ser iluminado por Deus. Uma alma inocente, uma alma pura. Naquele momento eu estava vendo uma alma pura, inocente, que precisava sim de um servo de Deus na vida dela. E assim, se for pra Deus pegar uma mocinha de lá do mundo e pôr pra ser esposa dele, gente, eu vou acolher de todo o coração. Porque vão ser almas que nós vai estar trazendo pra Deus, né? Com todo amor e carinho, cuidado, compreensão, falando da palavra de Deus, do jeito certo, do jeito correto, sem condenar, sem apontar o dedo. Nós vai trazer alma para Deus, porque nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Nós estamos aqui para ensinar o que é o correto, o que realmente, o que agrada a Deus, né? Então, deixando mais uma vez, vai lá assistir o filme. Acesse o filme que vocês vão entender o verdadeiro amor de Deus por nós. A cabana. Eduardo tá aqui, ó. Quem quiser o contato do Eduardo, tá, gente? Brincadeira. Quer dar um anticupido? Querer dar um anticupido pro Eduardo. Pensa, gente. Eu Só tenho 12 aninhos, olha a minha cara de 12 anos. Falando que tem 16 anos, gente. Pensa. 16 não, 14. Ô, Jesus, eu dó, pai. Deixa ele lá achar com os 14 aninhos dele. Mas aqui, ó, é um menino muito abençoado por Deus, né? Porque é meu filho, não. Eu não falo isso pra ele, não. Eu brigo com ele, fico nervosa, mas eu falo pra Deus, né? Deus sabe o que tá aqui no meu coração. Tem hora que dá vontade de bater. Lascar o chicote. Né, Eduardo? Bati pouquinho. Né, Eduardo? Nem lembro qual foi a última vez que eu dei um tapa nele. Sou só brava mesmo, gente. Eu sou igual o Pincher. Só late, não morde, né, Eduardo? Só fica latindo, não morde. O Pincher, ele late pra você, você pega ele no colo, ele fica assim, sou igual o Pincher. Igual a Nininha ali, ó. Gente, brincadeira à parte. Essa é a mensagem que nós queremos deixar pra vocês hoje, dia 1º de abril, né? Vamos descontrair um pouco. Vamos mostrar pra vocês que Deus é amor, Deus é caridade, que Deus é justo, Ele é justiça e o único que pode nos julgar é o Senhor. Então eu salvo a todos vocês de novo com a santa paz de Deus, que a paz de Deus esteja dentro de cada lar, que a paz de Deus esteja dentro dos hospitais, cuidando de cada pessoa enferma que precisa da presença de Deus e dentro de cada clínica, dentro de cada lugar que precisa da presença de Deus. Eu acho que no mundo inteiro precisa da presença de Deus, né, gente? Então eu deixo a paz de Deus no mundo inteiro. E
saldo vocês de novo com a santa paz de Deus e tenham uma ótima noite. Eduardo, a despedir de vocês. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, querer deixar uma opinião aí, escreve aí nos comentários o que você tá achando. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e tenham uma boa noite. Que a paz de Deus esteja com vocês. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau!